Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz e abençoado sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre um verdadeiro líder. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Tá certo? Quem quiser comentar nos comentários, seja agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade e que você se inscreva neste canal, que é o canal do Senhor, que é o canal de Deus. Eu sou apenas o mordomo administrador desse canal, tá certo? Desde já eu agradeço. Vamos fazer uma oração juntos para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me inspire neste momento, que me tome, que me use como seu instrumento, esse seu mensageiro, que possa ser levada a mensagem através de mim, Senhor. Que todas as palavras que eu disser sejam a conta sua e do Espírito Santo do Senhor. Peço, Senhor, que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar toda a verdade, Pai. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo. Eu e também para que juntos possamos aprender e entender a mensagem que os três maiores professores do mundo querem nos passar, Senhor. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos falar de alguém que foi, o maior líder humano que já existiu na face da Terra. Seu nome, Moisés. Moisés, ele foi instruído a ser um líder egípcio, né? Ele foi ensinado a ser um guerreiro, um líder egípcio. Mas isso não era o suficiente para ser um líder completo, né? Deus o tira de lá e o manda para onde? Lá para Midian. E ele foi e ficou justamente na casa de um homem chamado Reuel ou Jetro, né? Ele é chamado pelos dois nomes na Bíblia. E este homem era um sacerdote do Deus único. Aí você pode pensar, peraí, mas como que ele poderia ser um sacerdote do Deus único se ele era de Midian e não era israelita? E daí? Por acaso Melquisedeque, ele era sacerdote de Deus, né? Ele por acaso, ele era da descendência de Abraão? Não. E nem tanto foi colocado na Bíblia como sendo rei de Israel e sacerdote de Deus. Tanto que Abraão deu dízimo a ele. Então, não necessariamente uma pessoa tinha que ser israelita para ser servo do Senhor. No caso de Jetro, ele era descendente de um dos filhos de Abraão, né? Que era Midian, né? Um dos filhos de Abraão com Quetura. Então, Jetro sabia da história do Deus único. Ele sabia, né, tudo, e ele era sacerdote desse Deus. Ele servia esse Deus, né? E provavelmente ele orientou muito Moisés no tempo que ele estava lá. Porque Moisés, ele não teve tanta orientação sobre esse Deus único, porque ele foi criado como um egípcio, né? Ele foi criado pela família egípcia, né? Ele ficou muito pouco tempo lá com a mãe, né? Praticamente até desmamar ali, pouquíssimo tempo, né? Então, Moisés não tinha como saber muito sobre Deus. Quem provavelmente falou muito para ele sobre Deus foi Jetro, né? Que foi um homem que Moisés passou a respeitar e passou a reconhecer a sua sabedoria, né? Tanto que quando Moisés é chamado por Deus para fazer esse caminho, Jetro aconselha, vai, né? Se essa é a sua missão, vai, né? E fica feliz por ir, né? Então, você percebe que Moisés foi preparado ali, e depois ali ele virou um pastor de ovelhas, né? E aí então, ele agora quando ele volta para o chamado para libertar o povo, ele passa a ser o pastor daquele povo. Ele pastor de ovelhas, de animais, ele vai pastorear as ovelhas do Senhor, que são aquelas pessoas, né? Podemos dizer que Moisés foi o primeiro pastor ali, né? E aí, então você vê que lá com Pedro, no Novo Testamento, acontece algo parecido, né? Pedro era pescador.
Quando Jesus o chama, ele fala, deixe de pescar peixe e vamos pescar almas para Deus, ou seja, pessoas para Deus, né? Então, a mesma coisa foi com Moisés, agora ele passou a ser um líder ali daquele povo. E Moisés nos deu um exemplo de verdadeiro líder, pois ele deu um exemplo de mansidão, de calma, de humildade, de simplicidade. Moisés nunca se achou melhor que os outros, e se tornou arrogante por ser líder. Não, ele sempre entendeu o lugar dele, né? Tanto que muitas vezes, quando Deus desejou destruir o povo de Israel e recomeçar um povo através de Moisés, Moisés se humilhou e pediu que Deus não fizesse isso, que no caso de matar esse povo, que matasse ele primeiro, né? Mostrando-se ser um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder, ele defende os seus subordinados, né? Ele tem que zelar pelo que ele está liderando ali, qual é o patrimônio, o poder que ele tem. Coisa que Ramsés não fez. Ele deixou que o seu povo, né, outros também, no caso do faraó da época de Moisés, ele deixou que o seu povo perecesse. Ele foi um mau líder. Porque ele está vendo que o povo dele está perecendo, em vez de ele liberar aquele povo de uma vez para proteger o seu povo, ele deixou que o seu povo morresse, inclusive o próprio filho. Só assim que ele deixou o povo sair, né, do Egito. Então, ele foi um mau líder. E Moisés foi um exemplo de grande líder. E você vê que o líder, por mais que ele estava ali no cargo máximo de Israel, quando o seu sogro Jetro chega, quem era Jetro? Ali não era ninguém. Moisés ali era o comandante. Né? Quando Moisés estava lá na casa dele, tudo bem. Moisés, ele era o líder, Jetro, já que ele era o patriarca da família. Agora ali, o líder é Moisés. Ele é o líder máximo, né? Mas ele respeita a autoridade de seu sogro. E quando seu sogro dá conselhos a ele, ele acata esses conselhos. Mostrando mais uma qualidade de um líder. Um líder, ele para ouvir os outros. Por quê? Porque ele não é o dono da cocada preta, ele não sabe de tudo. Então muitas vezes uma outra pessoa pode dar um conselho para ele que ajude ele a, a mudar, a melhorar as situações, né? Você vê que na Bíblia fala que Davi e Salomão tinham conselheiros, né? E um dos conselheiros de Davi era Aitofel, que acabou depois se rebelando contra Davi. Mas era um excelente conselheiro, tanto que ele acaba sendo depois conselheiro de Absalão, quando Absalão tenta tomar o trono de Davi, porém, Davi conhecendo Aitofel como ele era bom em conselhos, ele fez o quê? Ele mandou um conhecido dele para lá, para se passar também para o conselho de Absalão, para desmoralizar os conselhos de Aitofel. Porque ele sabia que se Absalão seguisse o conselho de Aitofel, ele poderia vencer ali e destruí-lo de uma vez por todas. Que é o que ele queria, matar o próprio pai para virar o rei, né? E Absalão acabou caindo, mordendo a isca, né? Ele acabou não ouvindo o conselho de Aitofel, né? E ouviu o conselho desse conselheiro, né? Aitofel chegou para ele e falou: vá, fique aqui, eu vou reunir um pessoal e vou atrás do seu pai, e nós vamos prendê-lo, capturá-lo, vamos matá-lo, e para a gente assumir o trono de uma vez por todas. E aí esse homem, que se passou por conselheiro de Absalão, mas ele era aliado de Davi, falou, não, eu acho que você mesmo deve ir, porque o rei aí usou o ego, né? Aí vem o ego, a imponência, a arrogância, né? O rei Davi sempre foi na frente nas batalhas, o rei tem que ir na frente. Então vá você mesmo dando o seu exército para correr atrás do teu pai e acabar com ele. E Absalão se deixou levar pelo ego, e isso queimou o conselho de Aitofel, né? E ele foi, né? E perceber, né? Aitofel era muito inteligente, ele devia ser um homem muito sábio, né? Porque ele percebeu, né? A burrada que Absalão estava fazendo, né? E ele percebeu a situação e ele ficou tão arrasado para Absalão ter virado as costas para o conselho dele, que ele saiu de lá, foi para a casa dele e se matou, né? Aitofel se matou, né? E Absalão foi para lá e a gente sabe que ele acabou depois sendo morto por Joabe, né? Então, os reis tinham conselheiros. E Moisés se deixou conselhar pelo próprio sogro. Chegou lá, né? O sogro chega lá no deserto para levar os filhos de Moisés e a esposa Zípora, né? Até ele.
E aí então ele percebe a situação, vê que Moisés tá julgando aquele povo, não sei quantos milhões, 2 milhões de pessoas, né, maior quantidade de estrelas do céu. Ele estava liderando aquele povo sozinho, julgando tudo sozinho, aquelas filas interminável. E aí o Jetro falou: olha, Moisés, você não vai conseguir resolver todos esses problemas de todo mundo. Você vai acabar com a tua saúde, vai ficar doente, vai ficar cansado, vai ficar esgotado, você não vai conseguir resolver tudo isso. Então faça o seguinte: escolha homens de sua confiança, homens justos, homens tementes a Deus de verdade, e ponha-os, um de cada tribo, e ponha-os para julgar esse povo. Os casos mais fáceis eles mesmos resolvem. Os casos mais complexos eles mandam a vocês. Né? E aí Deus pegou um pedaço do Espírito Santo que estava em Moisés e passou para eles. Né? Então, queridos irmãos, e aí passou então esses homens a julgar também, e isso aliviou muito a Moisés. Então, Moisés, ele se deixou ouvir. Então, um verdadeiro líder, ele sabe como agir, palavras humildes, simples, ele é humilde, ele é benevolente, né? Ele é confidente, ele é compreensivo, né? Um outro exemplo de líder é o próprio Jesus. Você vê que ele, mesmo sendo o rei dos reis, ele veio, ele se humilhou ali, mesmo sendo quem ele era, se rebaixou lá, lavou os pés dos apóstolos, ele mesmo morreu na cruz por nós, né? Ele nunca tratou ninguém como se ele fosse superior, né? Nunca, você vê nas frases de Jesus, você não vê uma frase arrogante, prepotente, ambiciosa, uma frase, não. Então, esse é um exemplo de um líder, seja qual for o líder, você faz de conta, você é a líder das faxineiras, por exemplo, da sociedade de limpeza de uma escola. Você tem que saber como ser essa líder, você é líder de uma empresa, presidente de uma empresa. Você tem que saber como ser um líder. Você é o governador do estado. Você tem que saber como ser um líder. Você é o presidente da república. Você tem que saber como ser um líder. Você é diretor de escola. Você tem que saber como ser um líder. Você é um professor na sala de aula. Você tem que saber como ser um líder. Porque o professor é o líder na sala de aula. Então você tem que entender que você está num patamar, num cargo acima, não te faz melhor que os seus subalternos. Então, eu não posso estar lá, vai de conta. Eu sou vamos supor, eu sou o vice-presidente de uma empresa. Aí eu passo e olho para uma faxineira com cara de nojo, com cara de como se ela fosse suja, aquele preconceito, né? Nem olho na cara, nem cumprimento. Eu estou sendo um bom líder? Não, gente. Estou sendo um péssimo exemplo, um péssimo líder. Ela não é inferior a mim só porque ela é da limpeza, ela é inferior porque eu sou vice-presidente, porque eu sou diretor financeiro, ou porque eu estou num outro cargo muito mais alto que o dela. Não. Tudo faz parte. Nós não podemos menosprezar ninguém. Entendeu? Nós temos que tratar todo mundo com igualdade. Isso é um líder. Você vê que Moisés agiu com calma e mansidão até o fim. Depois de muito tempo que ele estourou lá e bateu na pedra em vez de falar com a pedra, porque ele não aguentava mais. Na verdade, não foi uma desobediência de Moisés a Deus, mas foi um brado de desespero. Ele falou: eu não aguento mais, praticamente. É como se ele tivesse falado isso. Eu não aguento mais, não quero mais liderar esse povo, né? Ele ficou até como uma revolta que ele bateu lá, revoltado com aquele povo. Porque depois de tudo aquilo, 40 anos ele sofrendo aquele povo no deserto. Uma coisa que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Ele naquele deserto, um monte de gente pereceu e morreu no deserto de doenças, outros foram mortos por Deus lá como Corá, Datã e sua família, Abirão, que foram engolidos vivos lá pelo chão, o chão se abriu. Outros que morreram picados por cobras, outros que morreram com pragas, outros que morreram lá, foram mortos porque adoraram o bezerro de ouro e não se arrependeram, outros que morreram lá porque comeram uma praga que a cordonices lá pegou e quando eles foram quando eles morreram cada praga por estarem querendo voltar ao Egito, outros que também morreram picados por cobra lá, que as cobras iam, com revolta de Deus, por várias vezes Moisés intercedendo para Deus pelo aquele povo maldito que não merecia. Você entendeu? Moisés não aguentou mais naquele momento. Né? Ele falou: meu Deus, esse povo já sofreu tudo isso.
Já é uma nova geração, a geração que vai entrar na Terra Prometida e eles continuam corrompidos, eu não aguento mais, isso ele bateu na pedra. Entendeu? Como um brado ali, porque ele não podia pegar aquele cajado e meter na cabeça das pessoas. Então, em vez de meter na cabeça de alguém, ele jogou a raiva dele no cajado e bateu na pedra. Né? Ele não quis respeitar a Deus em momento nenhum. Né? O problema é que ele não aguentava mais. E Deus, vendo que ele não aguentava mais, deu a recompensa por tudo que ele passou para ele, que foi levá-lo para o céu. Né? Ele morreu, foi ressuscitar logo em seguida e hoje ele está recompensado no céu. Onde que está Moisés? Lá no céu. Imagina o privilégio dele estar. Moisés viveu quantos anos? Vamos supor, mais ou menos uns 4, 5 mil anos atrás. Então, vamos supor que já 4 mil anos atrás, faz 4 mil anos que ele está no céu com Deus. Imagina você viver do lado de Deus. Nós só vamos ter esse privilégio quando chegar o momento da volta de Cristo. Enquanto isso, não, e ele já está lá nesse privilégio. Imagina! 4 mil anos ele está preso do Senhor. Ele não ficou nem morto, foi ressuscitado logo depois que morreu e levado para o céu. Você entendeu? Então, queridos irmãos, será que não foi uma recompensa para Moisés? Claro que foi, né? Não foi um castigo, né? Não vai entrar. Não vai entrar, por quê? Porque Deus sabia que o sofrimento ia continuar. Tanto que Josué sofreu terrivelmente também. Aquele povo, né? Então, chega para Moisés. Moisés já estava com a idade, 120 anos, né? Então já não era mais molecão, chega para ele. Então Deus o libertou. Tanto que depois ele aparece para Jesus aonde? Lá na Terra Prometida, né? Juntamente com Elias. Então Moisés, ele foi recompensado, ele não foi? Ele não foi. E o mais importante é que ele vai estar na verdadeira Terra Prometida, que é o novo Éden, a Nova Jerusalém, né? É o novo paraíso que nós vamos viver depois da volta de Cristo. Então, o mais importante é isso, ele está garantido lá. Né? Então, queridos irmãos, ser um líder, não basta você dar ordens, não basta você achar que você está liderar. Não, ser um líder, ser um líder de família, um pai, uma mãe, para ser um líder de família, você precisa saber. Você não é melhor que teu filho, você não é melhor que teu empregado, você homem não é melhor que sua esposa, você mulher não é melhor que seu marido. Na sua empresa, você presidente não é melhor do que o auxiliar de limpeza, não é melhor que a cozinheira, não é melhor do que o secretário, não é melhor do que o atendente. Não, não. Você é diretor financeiro, não é melhor que o seu secretário, que o seu assistente. Entendam? Essa é a posição de um líder, saber liderar. Fazer o bem, ser humilde, ser simples. Não deixar o poder subir a cabeça. Muitas pessoas deixam o poder subir a cabeça, né? É uma pessoa simples, uma pessoa humilde, quando chega no poder, começa a agir com arrogância, com prepotência, né? A humildade passa longe, né? Eu já fui acusado, minha mãe fala que às vezes, alguma vez às vezes que eu consegui trabalho, que eu fiquei prepotente. Eu digo, não é essa a questão. Jamais. Acontece o seguinte, né? Muitas vezes a gente precisa falar de tal forma para a pessoa compreender o que a gente está querendo dizer. Mas não com prepotência, com arrogância, jamais. Eu posso dizer claramente, sem hipocrisia nenhuma, eu sou uma das pessoas mais humildes que eu conheço. E eu sou. Eu sou simples, eu sou humilde, eu não almejo muita coisa. Eu gostaria, assim, a única coisa que eu almejo hoje é arranjar uma esposa, ter filhos e arranjar um trabalho onde eu possa trabalhar consolidado ali, onde eu possa ter como é que fala? Uma estabilidade financeira, né? Uma estabilidade na vida. Porque esse negócio de pegar trabalho, sair, voltar e ficar lá 1, 2, 3 meses trabalhando e sair, isso não dá certo. Eu quero me fixar, eu preciso ter uma vida. É só o que eu quero do Senhor. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais do que isso. Eu não almejo ter um carro Ferrari, ter uma cabine dupla, de ter aquelas picapes de 4 portas, né, que chamam de cabine dupla. Eu não quero ter carrão, carro de luxo, Land Rover lá e tal, não. Eu quero simplesmente viver a minha vida. Eu quero viver aqui.
esse onde eu moro, esse sítio que eu moro aqui, ele é cheio de coisa? Não, não é. Não é, é um sítio simples. Não tem piscina, não tem cavalo, não tem nada aqui, nada. Só tem as árvores frutíferas, tem uma galinha, uma gansa e o galo, e duas cachorras. Só, não tem mais nada. É simples total. Teve uma vez que veio parente aqui, falou que a casa parecia um museu, porque tem muita coisa antiga. Agora até que modernizou bastante coisa. Mas mesmo assim tem coisas antigas, não tem nem coisa de valor praticamente ali dentro. Se um ladrão entrar aqui, ele vai sair do prejuízo, porque não tem o que levar, né? Televisão que a gente tinha que era tudo de tubo, justamente para não chamar atenção de ladrão, coisa. Então, nós não temos nada aqui para chamar atenção, né? Então é assim, queridos irmãos. Então, ser um líder é ser sábio, é agir com sabedoria. Você não precisa se mostrar para saber que você é um bom líder. Você precisa observar as pessoas, ver se nenhum funcionário seu está tratando mal outro funcionário. Você pode se passar, por exemplo, por uma pessoa de limpeza, se disfarça, põe um bigode, põe barba, põe um chapéu, todo óculos, se disfarça e se finge de auxiliar de limpeza, ou põe alguém de confiança sua para fazer isso, como chama alguém de fora, conhecido seu, que ninguém conhece na empresa, para chamar atenção, para ver como que a pessoa é tratada. E assim você só vai saber quem cada funcionário seu é, quem que serve para trabalhar com você, quem não serve. Se tiver alguém que está menosprezando o funcionário, você manda embora, porque não é o tipo de pessoa que tem que trabalhar na sua empresa. Você como um professor, você precisa aprender que você está no cargo acima da sala de aula, mas você não é melhor que seus alunos. Entendeu? Você não pode falar como muita gente fala, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você não pode agir com prepotência e arrogância. Não, você tem que ser humilde, ser calmo, ser manso. Assim como Moisés foi. Né? Pôr Deus na frente de tudo. Tudo que você fazer, as pessoas precisam ver Deus em você. Você tem que ser um líder que as pessoas olham para você e vê a luz de Deus, vê o perfume de Jesus em você. Né? Então, as pessoas precisam enxergar que você é de Cristo, que você é de Deus. Não adianta vocês viverem com prepotência, com arrogância. Isso é ser um verdadeiro líder. Seja onde for que você for ser o líder, seja numa empresa, seja como diretor, como presidente, ou numa escola como diretor, ou supervisor, ou como secretário de alguma coisa, educação e tal, ou como governador, vereador, você é um líder. Aprenda como liderar. Presidente da Câmara, aprenda. Cadê a humildade? Moisés nos mostrou que ele foi um verdadeiro líder. Nos deixou um exemplo de liderança que nós devemos seguir. E é isso exatamente que nós devemos seguir. Esse exemplo que Moisés nos deixou. Ele que foi um líder maravilhoso em Israel. Né? Que nós possamos seguir o exemplo de Moisés. E sermos bons líderes, tratar os nossos semelhantes com amor, com carinho, com afeto, com sabedoria. E não com tristeza. Que nós possamos tratar bem as pessoas à nossa volta. Tá certo? Que nós possamos ser realmente servos do Senhor. Sempre. Tá bom? Vamos para uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor, nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa fazer com que nós sejamos líderes exemplares. E mesmo que seja dentro da nossa família, em algum momento nós vamos liderar alguma coisa. Que nós possamos ser bons líderes como Moisés foi e como Jesus também foi quando esteve aqui e como ele será na vida eterna. Que ele sempre foi um justo, bondoso, humilde, simples, calmo. Que nós possamos ser completos essa calma, essa tranquilidade, Senhor. Seguindo o exemplo que foi nos dado por Moisés, Pai. E por Jesus. Abençoe as pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Inscritas no meu canal ou não. Que estejam me ouvindo ou não. Tá certo, meus irmãos? Aquelas que estão inscritas ou não inscritas e que estão me ouvindo e aquelas que
que estão inscritas, mas não estão me ouvindo. Que elas possam ser abençoadas e receber Jesus nas suas casas no dia de hoje, que é o dia do Senhor. É o sábado santo do Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu agradeço e glorifico, Pai. Peço em nome do Senhor Jesus que nos complete de calma, mansidão e que possamos ser líderes justos, humildes e nunca deixar que o poder suba a nossa mente. Que nós continuemos sempre sendo o mesmo. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado por mais uma meditação. Que vocês sempre tenham me ouvido. Agradeço mais uma vez por perder esse tempinho aqui, esses 25 minutos para me ouvir. Tá bom? E lembre-se, deixa que te chame de carola. Deixa que te chame de bitolado. Deixa que te critique. Mas não deixe de servir o Senhor. Eu sou criticado toda hora. Eu sou incentivado a parar de guardar o sábado toda hora, a comer carne de porco toda hora. Eu sou incentivado a que saia da besteira toda hora. Eu sou muitas vezes enxovalhado por guardar o sábado, mas eu não desisto jamais. Nada que essas pessoas vão fazer vão me convencer do contrário, a não ser que eu tenha provas de que eu estou fazendo errado. Mas cada dia mais eu tenho provas de que eu estou fazendo o que é certo. Cada vez mais eu tenho certeza. E cada vez que me enxovalham, cada vez que eu vejo o inimigo me atacando, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Quanto mais eu sou atacado, mais forte eu fico na minha fé. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Amém.